Olá, queridos irmãos de luz, seu irmão Gleidson de Paula vindo aqui para a gente conversar um pouco sobre espiritualidade, a gente falar de uma forma aberta. Eu decidi começar a me esforçar mais para vir transmitir mais conhecimento para vocês e dividir um pouco do meu aprendizado, né, nessa caminhada de espiritualidade. Bom, esse final de semana nós tivemos uma equipe, como estamos tendo já há quase um mês, né? Todos os finais de semana, nós estamos encontrando com alguns irmãos aqui em retiro espiritual e eu sempre ouço isso, né? Mas da forma como eu recebi essa informação, para mim foi muito forte. Uma irmã que esteve aqui me abraçou e me falou de um momento em especial eh, da travessia da vida dela, em que estava com tudo dando errado e uma série de coisas acontecendo. E as informações que eu passava trazia para ela tudo o que ela necessitava naquele momento, do amparo, do direcionamento, né? E isso fez com que eu refletisse mais, porque hoje em dia, apesar de que as pessoas não sabem, mas para eu conseguir colocar um vídeo no ar, eu preciso de no mínimo umas 4 horas de tempo me dedicando a esse vídeo. Desde a gravação, desde a edição, até preparar tudo para subir, né, pro YouTube. E assim, eu tô nesse momento tentando achar a melhor maneira de transmitir o conhecimento sem ser preciso toda essa burocracia da dificuldade de gravar e enviar, sabe? Gravar para mim não é o complicado, gravar é fácil, eu consigo tirar 30 minutinhos para gravar, desde que eu consiga subir sem dificuldade. E aí o que é que eu decidi fazer, né? Hoje é um teste, eu vou gravar esse vídeo, vou fazer uma capa muito simples, e vou começar a postar. E todos os dias, antes de fazer essas gravações, eu vou me colocar para receber as informações, para eu poder transmitir de acordo com que... ou seja, eu vou me colocar à disposição da equipe lá do alto, dos meus irmãos pleiadianos, arcturianos, para a gente ir falando e trazendo as informações para vocês, do meu mentor, e assim a gente vai fazer. Já faz um tempo que eu não ando muito preocupado com essa questão de visualização, né? Para mim, claro, é importante a gente se dedicar para fazer um vídeo e com que esse vídeo pegue as visualizações, ou seja, tá alcançando as pessoas que precisam alcançar. Mas eu decidi, assim, parar de ficar, digamos, postando nos horários em que a audiência é grande, ficar fazendo capas que chamem a atenção, porque se você fizer uma capa que não seja chamativa, as pessoas não clicam para assistir, aquela coisa toda. Então, o que é que eu decidi fazer? Eu decidi fazer o seguinte: deixar o conhecimento à disposição. Então, eu vou me esforçar para diariamente voltar a gravar e postar para vocês. Quando der para fazer uma produção um pouco melhor, a gente vai fazer. Mas também quando não der, eu vou postar só o áudio, ou então vou botar uma capa simples, ou então vou fazer um vídeo simples e vou trazer para vocês. Eu decidi começar a fazer dessa forma porque as pessoas têm me cobrado, né? Muita gente falando que em muitos momentos, enquanto está lavando uma louça, está ouvindo o conhecimento que eu estou transmitindo, enquanto está dirigindo para ir para o trabalho, está ouvindo o conhecimento, enquanto está varrendo a casa, passando pano, ou outras atividades, né? E aí eu decidi começar a fazer dessa forma. Então, fiquem preparados aí para, em muitos momentos, eu vim para cá com o cabelo arrepiado, eu vim para cá com a cara de sono, acabou de acordar, tá com sono. E qual é a ideia? A ideia é eu vim trazer sem filtro mesmo, sem filtro na íntegra, o meu dia a dia, o que eu faço, como eu faço, porque eu faço e todos os aprendizados que eu adquiro dia a dia. Eu tô indo fazer uma viagem para o Peru, junto com a minha família de curandeiros, e lá eu tenho plena certeza que
o Gleidson que vai ser totalmente diferente do Gleidson que vai voltar de lá. Pelo conhecimento que vai ser passado, né? É um ponto energético do planeta que tem vários pontos de linha-leis lá, e a energia que flui lá é muito maior. Então, a gente vai aproveitar o aprendizado que eu vou adquirir lá, eu vou aproveitar para dividir com vocês, para trazer esse conhecimento para vocês, e a gente vai postar, né? Ainda estou vendo, estou estudando para ver se vai ser postado no YouTube. Claro, algumas coisas eu vou postar no YouTube, mas eu estou vendo uma forma de postar mais rápido, né? Pegar o celular, gravar aqui, já enviar, sem capa e sem toda aquela burocracia de envio. Então, eu vou fazer dessa forma, para poder dividir mais conhecimento, para poder trazer mais conhecimento para vocês e a gente poder conversar um pouco mais, né? A gente começa a perceber que a transição do planeta está cada vez mais acelerada, tanta coisa acontecendo. E eu também percebi que é o momento de falar de algumas coisas que eu sempre me privei de falar. Por exemplo, eu sempre me privei de falar sobre a política, né? De trazer as informações que eu recebo em nível espiritual, porque não tem como a gente dizer que o que está acontecendo nesse momento do nosso país está isolado da espiritualidade. É constante as canalizações que falam sobre o rumo do Brasil, é constante as canalizações que falam sobre o presidente da República que hoje está no poder, sobre os acontecimentos que estão prestes a acontecer. E assim, cada vez mais eu tenho recebido mais informações sobre tudo o que está prestes a acontecer. Então, eu sinto muito. Muitos irmãos que olham tudo pelos olhos da política vão se chatear com alguns conteúdos que eu vou postar. Mas assim, o momento em que nós estamos é um momento em que muita coisa não pode ser negligenciada. A palavra é essa, né? Nós não podemos negligenciar muitas das coisas que estão acontecendo e o que a gente está vendo, o que a gente está aprendendo e o que a espiritualidade está trazendo. Então eu decidi que daqui para frente eu vou começar a postar algumas canalizações que falam sobre o rumo do Brasil e também trazendo essa consciência da responsabilidade. Porque a gente sabe que por trás dos bastidores rola a manipulação, para que as coisas não aconteçam da forma como eles tentam transparecer para a gente que acontece. Quando eu digo eles, eu estou falando dos dominadores do planeta, né? Mas a gente já está ganhando voz ativa em muita coisa, e essas muitas coisas que nós estamos ganhando voz ativa, está começando a fazer com que a gente consiga enxergar questões que antes a gente não conseguia enxergar. Então nós estamos começando a ganhar a sabedoria e a percepção de muitas questões. E cada vez mais aumenta a nossa responsabilidade com os nossos atos, aumenta a nossa responsabilidade com o que a gente faz. Esse final de semana, uma irmã me falou, né, ela conversando comigo, ela falou assim: irmão, eu por pressão da minha família, eu tive que tomar, né, a picada do escorpião, né, a VAC. Aí ela falou assim: eu tô preocupada, eu tô com medo de uma coisa, porque a minha família que me pressionou para eu tomar, mesmo eu sabendo que ia me fazer mal, agora eu tô preocupada porque vão tentar forçar a minha filha a ser vacinada, né? Foi o que ela me falou. Eu falei assim: olha, na mesma hora em que ela me falou isso, né, os mentores já trouxeram a orientação, e aí eu passei a seguinte informação, que foi a informação que os mentores me trouxeram. Eles falaram assim, que a responsabilidade por aquela criança não é do pai dela, não é da mãe dela, não é do irmão dela, não é do companheiro dela, é dela. A responsabilidade é dela. Então, olha só que interessante isso. Não existe missão mais importante, mais nobre do que a missão de um guardião. Para quem não sabe do que eu estou falando, quando você tem um filho, a fonte criadora, Pachamama,
dá para você a função de guardião daquele ser. A função, que claro, é o pai e a mãe, mas primeiramente a mãe. A mãe que tem a função maior de guardiã de seu filho. O pai tem responsabilidade, tem essa função também, mas não mais do que a mãe. Então cabe à mãe determinar a criação do filho, cabe à mãe determinar o que vai ser feito da questão da saúde da criança. Porque depois, quando a criança estiver em um leito de hospital, não é o pai, às vezes até é, né? Mas geralmente é a mãe que vira a madrugada lá cuidando de seu filho. Não é o avô, né, da criança, não é a avó que forçou a levar a picada do escorpião, ou coisa do tipo. Pode ser um pouco tardia essa informação que eu estou passando, mas é importante a gente ter esse conhecimento. Por quê? Porque daqui a pouco, apesar de que agora está perdendo a força, né, por tanta pressão da Aliança da Terra em cima desse assunto, em cima das pessoas, agora já está sendo possível ver, já está saindo em jornais, em tudo quanto é lugar, os cientistas agora se manifestando, dizendo que as pessoas que passaram por essa experiência de receber a picada do escorpião, podem ter problemas graves de saúde, né? Agora tudo está vindo à tona, todo mundo está falando sobre isso. Então a gente não sabe se de fato essa questão de tentarem vacinar nossos filhos, se vai para frente ou não. Mas que é importante a gente ter esse conhecimento, não por conta apenas da questão da VAC, né? Não por conta apenas disso, mas por conta também da responsabilidade de criar, de educar. A gente vê, é bem comum, em alguns momentos, a mulher ter o filho e dar para a avó, ou seja, dá para a mãe dela criar, né? Dá para a avó da criança criar. O que é que fez ali? Passou a responsabilidade de guardiã para a mãe cuidar do filho, geralmente quando não tem capacidade de fazer isso. E o que é que costuma acontecer? A avó, ela de fato cuida daquela criança como se fosse filho dela. E em muitos momentos até melhor do que como criou o seu próprio filho, né? Isso costuma acontecer. Por quê? Ela age, ela se comporta como uma verdadeira guardiã daquela criança. A gente costuma ver isso acontecer. Então, isso é para você entender a responsabilidade de um pai, a responsabilidade de uma mãe com o seu filho. Responsabilidade essa de não permitir que outras pessoas interfiram na criação e na educação, que hoje isso não costuma acontecer. Aí o que acontece dentro desse processo todo? O que a gente vê acontecer justamente com a gente, né? Se você for parar para analisar a linha do tempo da nossa vida, da sua vida, você vai chegar à conclusão que a vida toda passou seguindo aconselhamentos de um, de outro, mas dificilmente seguiu o aconselhamento do seu próprio coração, né? Às vezes a gente tem essa questão de sentir a necessidade de conversar com o outro, de pedir aconselhamento para tirar um pouco o peso da responsabilidade das nossas escolhas. A gente costuma fazer isso em muitos momentos. Só que quando a gente está nessas situações, a gente costuma sempre pedir aconselhamento às pessoas erradas, né? Hoje é bem comum a gente ver em muitos lugares pessoas dando consultoria de aconselhamento financeiro. Aí você, beleza, tá lá seguindo os aconselhamentos da pessoa. Quando você vai ver, se você parar um pouquinho com sabedoria e inteligência para avaliar a vida daquela pessoa, você vai descobrir que a pessoa não tem uma vida próspera, não tem dinheiro. Como é que uma pessoa que não conhece na prática aquele pacote de comportamentos ou de atitudes que levam a uma vida próspera, como é que essa pessoa não conhece e ela vai transmitir para você? Aí tem um monte de gente que não se preocupa em questionar, em ir procurar. Por que isso? Porque lá no passado nós tínhamos esse comportamento. Nós fomos criados, educados pelo sistema, por tudo que nos cerca, a seguir as coisas sem questionar,
sem questionamento, simplesmente meter a cara e sair fazendo. Isso aconteceu. Só que agora, devido à expansão de consciência, devido a gente estar nesse processo do despertar, que faz com que a gente enxergue coisas, com que a gente olhe para coisas que num passado não tão distante nós não conseguíamos fazer, isso está mudando. Está nos dando sabedoria para a gente avaliar e para a gente analisar as coisas. Então, peraí, antes de eu pegar aconselhamento com qualquer pessoa, deixa eu primeiro avaliar qual é o nível do conhecimento que aquela pessoa tem sobre essa área. Aí, se você for olhar o aconselhamento, às vezes, que a mãe da gente dá pra gente, né? Às vezes quer dar aconselhamento amoroso. Aí você olha para a vida da mãe, a mãe é solteira. O relacionamento não foi positivo com os nossos pais, com o nosso pai, né? Eu tô dando um exemplo aqui para você avaliar, né? Para você poder aprender a fazer essa leitura. Aí, às vezes, é o pai dando aconselhamento para o filho sobre a questão das amizades. Aí você vai avaliar as amizades dele, são só amigos que todo final de semana churrasco, bebedeira, farra, aí larga a mãe em casa, né? Ou seja, larga a companheira em casa e sai, passa de 2, 3 dias sumido na farra, aí tá dando aconselhamento pro filho. É aquela coisa, né? Com que, se colocando nessa posição do pai, com que moral eu vou ter de cobrar alguma coisa para alguém ou de alguém se eu não faço da forma correta, da forma que tem que ser feito, né? Então a gente tem que avaliar isso. Hoje, olhando pelo lado dessa questão dos aconselhamentos, nós temos que começar a prestar mais atenção nessa questão de escolhermos onde a gente vai buscar conhecimento. Não pode buscar conhecimento em qualquer lugar. Não pode acessar qualquer lugar. E a gente tem que tomar esse cuidado também até na questão dos livros, porque hoje com essa questão da expansão, né, desse mundo virtual e das possibilidades, escrever um livro é a coisa mais fácil. Eu estou falando isso porque eu estou no processo de escrever um livro. Hoje em dia você não precisa nem de muito investimento para fazer uma coisa desse tipo e também não precisa nem ser um best-seller para você escrever um livro. Então, é um cuidado que eu tenho. Quando eu vou numa livraria, que eu vou escolher um livro para eu ler, eu olho e eu busco a história do autor. Eu pesquiso o autor. Eu não pesquiso apenas o título do livro e a sinapse lá, né? As descrições do livro do que é aquele conhecimento. Eu tenho essa preocupação de buscar saber como é que é a vida daquele autor, para saber se ele tem de fato embasamento, conhecimento, para transmitir que seja positivo para o meu aprendizado. Então, eu estou falando isso para você começar a ter esse cuidado de pesquisar, de buscar, se conectar, não passar a aceitar as coisas de qualquer jeito. Então nós estamos nesse momento, dentro da ascensão do nosso planeta. Nós estamos em um processo em que nós estamos cada vez mais nos conectando com uma sabedoria mais avançada, com uma sabedoria que não tínhamos há um tempo atrás. Então, temos que começar a usar isso. Só que aí é aquela coisa, é difícil você perceber que mudou, porque é um processo que está sendo feito lentamente e constante. Então, de vez em quando, você tem que tirar um momento para você parar, respirar e buscar olhar diferente para conhecimentos que já estavam pré-instalados. É isso mesmo. Conhecimento que você já tinha. Você reavaliar novamente coisas que já estavam pré-instaladas. Que já estavam, deixa eu achar o termo certo, predestinadas, digamos assim. Eu acho que é essa a palavra. Então, vamos lá. O que a gente tem como crenças limitantes? O que é crenças? Crenças são informações e questões que nós aprendemos lá atrás que nós tínhamos como verdades absolutas. E essas verdades absolutas, ou seja, essas crenças do passado, nesse momento estão sendo todas desconstruídas, porque a gente está percebendo que as coisas são diferentes.
E aí a gente começa a chegar à conclusão que muitas das coisas que a gente achava que era verdade, não era verdade. Que foi colocado como essa verdade justamente para nos controlar, para nos induzir, para nos aprisionar. E aí isso começa a mudar. Isso começa a mudar. Então, nesse momento, nós temos a capacidade de avaliar tudo o que antes a gente não conseguia. Dessa forma, começa a mudar a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de receber aconselhamento, a nossa forma de criar os nossos filhos, a nossa forma de sentir a responsabilidade com os nossos atos. É responsabilidade nossa. Aí eu volto para a questão do aconselhamento da irmã. De quem? Daquela irmãzinha que eu aconselhei. De quem será a responsabilidade de criar o filho, de educar? Será se é da família ou se é dela, né? Será se é sua a responsabilidade de criar seus filhos, de educar, de impor o ensinamento que ele precisa aprender para se tornar uma pessoa de bem, para se tornar uma pessoa responsável, primeiramente com ela e depois com todos que o cercam, com a natureza, com os animais. Claro que é responsabilidade nossa passar esse conhecimento para os nossos filhos. É responsabilidade nossa. No passado, nós víamos os pais se sentindo orgulhosos de ver o filho matando um animal, né? Eu cheguei a presenciar essa cena do pai incentivando, dando a faca na mão do filho e fazendo o filho pequeno, criança de 7 anos, indo lá matar um porco, né? Um porquinho. Coisas que antes eu achava que era barbaridade, né? Era comum, mas se a gente voltar no tempo, né? Se for avaliar mais atrás, era muito mais grave essas situações. Agora começou a mudar. Agora tem a defesa dos animais, agora todo mundo olhando pelo lado de ser mais consciente. E aí a coisa começa a mudar. Será se a gente também não precisa mudar a nossa mentalidade sobre essas questões? Ou seja, reprogramar? E assim, o que é difícil? Desprogramar o que foi programado de uma forma errada. Para você começar a reavaliar, é necessário que você comece a olhar justamente com essa nova habilidade de expansão de consciência, de olhar as coisas diferentes. Então não aceite mais as coisas de qualquer jeito. Não aceite que as pessoas façam o que é responsabilidade sua. Não entregue na mão dos outros as suas responsabilidades. Comece a olhar para as coisas da forma como é, você tendo responsabilidade. Então, também pegando o gancho dessa questão da responsabilidade, eu também trago para esse momento a importância no qual nós estamos com o rumo do nosso país. Nós temos responsabilidade, sim. Será se nós... Tem um amigo meu que diz assim, né? Às vezes, ele é muito brincalhão. Aí, às vezes, eu faço uns questionamentos, né? Justamente provocando ele para forçar ele a pensar. Aí, às vezes, ele diz assim: Ô, Gleidson, claro que é assim, assim, assado. Ou você acha que eu caí e bati a cabeça? Ele fala desse jeito pra mim. Aí, às vezes, eu costumo dizer: Ô, meu, caiu, bateu a cabeça, perdeu a noção das coisas? E... referente a isso, nós temos responsabilidade. Nós, nesse momento, não é necessário a gente fazer muito esforço para a gente enxergar o que é a política no nosso país. E a gente vê que muita coisa já está mudando. De pouco tempo para cá, a gente vê que muita coisa no nosso país mudou. A gente vindo de uma situação de pós-pandemia, e a gente não está, a gente vê os empregos voltando, a gente vê a economia melhorando, o mundo todo está em declínio com a questão da economia. E o nosso país é o único que está como uma potência alimentícia, elevando o número de empregos, sem a gente estar sofrendo com tanta falta como está acontecendo. No mundo todo, em vários países faltando alimento. E o Brasil aqui, de vento em polpa. Então a gente precisa prestar atenção nessas questões para a gente ter a consciência no momento da gente ir fazer o nosso voto, no momento da gente ir escolher os nossos governantes. Porque muita gente fica preocupada em ganhar R$ 200, R$ 300,
e depois a gente fica perecendo aí por um período de longo tempo, pela escolha errada que a gente fez ou por ter vendido, né, aquela nossa responsabilidade com as escolhas que a gente faz. Então, que a gente possa aproveitar essa expansão de consciência que a gente tem nesse momento e que a gente possa começar a assumir a responsabilidade dos nossos atos, pensar com mais consciência o que nós vamos fazer com a educação, com a criação dos nossos filhos, o que nós vamos fazer com a nossa própria vida, o que nós vamos fazer com os animais que estão ao meu redor, com a minha família que está ao meu redor, com os meus amigos que estão ao meu redor, começar a pensar de uma forma consciente, porque dentro do nosso planeta, neste exato momento, já está se manifestando duas realidades. Uma realidade de quinta dimensão, onde as pessoas ligadas com o amor, com a alegria, com a leveza, com a prosperidade, com a gentileza, com a mansidão, estão se conectando, e uma dimensão aonde continua havendo fome, havendo miséria, havendo pessoas nos enganando com fácil promessas, né? Então a gente está vendo essa divisão acontecendo. E é o momento de você escolher para que lado você vai pular. É como se fosse dois navios, um levando para o paraíso e outro levando para outro lugar bem diferente de um paraíso. Então nós temos que ter a sabedoria divina de olhar com a expansão de consciência e começarmos a escolher isso com mais sabedoria. Então, queridos, é isso. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrando por aqui. Daqui para frente eu vou me esforçar para vir assim, deixar fluir, deixar o assunto fluir e transmitir conhecimento diariamente. Então, nós vemos amanhã. Eu vou já informar, não fica esperando a notificação do YouTube. O YouTube não está notificando os meus vídeos. Então, ou você entra no nosso grupo do Telegram do Ascensão Planetária, ou ganha o costume de diariamente procurar os vídeos do Ascensão, sempre quando você tiver um tempo. Entra no YouTube, no canal do Ascensão, e vai lá dar uma conferida nos nossos vídeos. Daqui para frente também eu começarei a postar os nossos vídeos na nossa página do Ascensão Planetária no Facebook, e postarei também no meu perfil do Facebook. Como já está lotado, não tem como a gente aceitar mais irmãos lá. Mas você pode me seguir lá e também no Instagram. Então a gente vai soltar esse conteúdo, esse material em todas as redes. A ideia é justamente essa, é transmitir conhecimento e não ficar preocupado com remuneração, né? A remuneração, ela nos ajuda? Ela nos ajuda. Mas hoje a nossa preocupação maior é em transmitir conhecimento. Então é isso, queridos. Gratidão, é uma grande alegria para mim estar aqui junto com você. Um forte abraço do seu irmão Gleidson de Paula e toda a família do Projeto Ascensão Planetária. Namastê.